Oi, gente, meu nome é Gislaine Ferreira, serei uma das professoras de linguagens de vocês. E na aula de hoje, nós iremos estudar sobre os gêneros textuais e os tipos, de texto. Os gêneros textuais, eles são classificados conforme as características comuns que os textos eles apresentam em relação à linguagem e conteúdo. Eles promovem uma interação entre os interlocutores. Existem diversos tipos, tá, gente, de gêneros textuais. Um deles é aquela carta que a gente escreve pro nosso crush. Temos também aquele artigo chato que os nossos professores nos passam. O TCC, que acaba com a cabeça de muita gente. A redação do Enem. Entre muitas outras coisas, gente. Bula de remédio, receitas. Em tudo que você ler, tudo que você assiste, você pode prestar atenção que eles estão relacionados a um gênero e a um tipo de texto. É importante nós considerarmos o contexto, a função e a finalidade do gênero textual, pois eles podem conter mais de um tipo de texto. Por exemplo, a receita de um bolo. Ela apresenta uma lista de ingredientes e essa lista faz parte do tipo textual descritivo. Já o seu modo de preparo faz parte do texto injuntivo. Vocês estão vendo que uma receita contém dois tipos de texto? Pois é. O que são tipos de textos? Podemos chamar de tipos textuais o conjunto de enunciados organizados em uma estrutura bem definida e facilmente identificada por suas características predominantes. O termo tipologia textual designa uma sequência definida pela natureza linguística de sua composição, ou seja, está relacionado com questões estruturais da língua, determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e tempo verbal. Objetivamente, dizemos que o tipo textual é a forma como o texto se apresenta. Ao ver um texto descritivo, você percebe que ele está descrevendo algo. Um texto injuntivo, você vê que ele está instruindo você a algo. Uma dissertação, ele traz para você uma argumentação. Uma narração, ele tem a presença de um narrador. Então, assim, ao olhar para um texto, você conseguir identificar os aspectos dele, o conjunto de enunciados que ele organiza, você sabe a que tipo e a que gênero esse texto pertence. O tipo textual narração, ele tem como principal característica contar uma história, seja ela real ou não. E esse tipo, ele apresenta personagem, foco narrativo, clímax, desfecho, entre outros elementos. Os gêneros que se apropriam dessa estrutura são os contos, crônicas, fábulas, romances, biografias, etc. A dissertação é o tipo de texto opinativo, em que ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. Sua maior finalidade é conquistar a adesão do leitor aos argumentos apresentados. Os gêneros que se apropriam da estrutura dissertativa são ensaio, carta argumentativa, dissertação, editorial, dentre muitos outros. A descrição, ela tem por objetivo descrever de forma objetiva e subjetiva, sejam coisas, pessoas ou situações. Geralmente, os textos que se apropriam dessa estrutura são o laudo, o relatório, o ata, guia de viagem. Também podemos encontrar, em textos literários por meio da descrição subjetiva. A injunção são textos que apresentam a finalidade de instruir e orientar o leitor utilizando verbos no imperativo, infinitivo ou presente do indicativo. Temos como exemplo manual de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais, códigos, leis, etc. Já a exposição tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou um fato específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Os gêneros que se apropriam dessa estrutura são reportagem, resumo, fichamento, artigo científico, seminário, etc. Tipos de gêneros textuais. Cada texto possui uma linguagem e estrutura. Note que existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias tipológicas do texto. Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de texto: narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo, injuntivo.
Texto narrativo, eles apresentam ações de personagens no tempo e espaço. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Alguns exemplos de gêneros textuais narrativos são romance, novela, crônica, contos de fada, fábula, lendas. Existem muitos tipos. O texto descritivo, eles se ocupam de relatar, expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos, os quais eles descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor, né? No caso do emissor. São exemplos de gêneros textuais: o diário, relatos, sejam viagens, histórias, biografia, autobiografia, notícia, currículo, lista de compras, cardápios, anúncios de classificados. Existem muitos. O texto dissertativo, eles são aqueles encarregados em expor um tema ou um assunto por meio de argumentos. Eles são marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que eles tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em 3 partes. A tese, né, que é a apresentação, a introdução do texto, a antítese, que é o desenvolvimento, e uma nova tese, que é a conclusão, é quando você vai dar uma solução para aquilo. Alguns exemplos de gêneros textuais dissertativos são editorial jornalístico, carta de opinião, resenha, artigo, ensaio, monografia, dissertação, TCC. A própria redação do Enem, geralmente, ela vem com esse gênero, né, com esse tipo de texto. Temos também o texto expositivo, né, os quais eles possuem a função de expor determinada ideia por meio de recursos, como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Alguns exemplos de gêneros textuais expositivos são seminários, palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédias, verbetes de dicionários. Existem vários. Texto injuntivo. O injuntivo, também chamado de instrucional, é aquele que indica uma ordem de modo que o locutor, ou seja, o emissor, ele objetiva orientar e persuadir o interlocutor, ou seja, o receptor. Ele tenta convencer ou fazer com que o interlocutor ele pense de igual modo ou simplesmente faça aquilo que ele quer, mesmo que discorde daquilo. Por isso, eles apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo. Os maiores exemplos são a propaganda, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, regulamento, textos prescritivos e por aí vai. Nós temos vários outros gêneros, né, textuais, anedotas, blogs, reportagens, relatórios, atas, cartazes, cartoons. Existem vários. Basta com que a gente procure. Quando você pegar um texto que você começar a ler, você presta atenção nos aspectos que ele te apresenta. Se um texto ele traz para você, digamos, argumentos que levem você a acreditar naquilo, você logo vai perceber que é um texto dissertativo. Se um texto ele te conta algo, pode ser um diário, pode ser uma carta. Então ele vai ser um texto mais pro lado descritivo. Quando o texto ele te instrui a fazer algo, um injuntivo e por aí vai. Basta você prestar atenção nos aspectos. Os aspectos do texto, eles levam você aos gêneros e aos tipos. Se você conhece o gênero, você conhece o tipo, pois o gênero ele está relacionado ao tipo e ajuda-nos a descobrir a que tipo de texto nós estamos nos referindo.